E aí, enquanto eu trabalhava no banco, Lisete Maria Lentes, uma lenda, né? Minha mestra, toda honra, toda glória para ela. Mas não foi só isso que aconteceu naquele casamento. 2 dias antes teve temporal, molhou decoração, assim. Então, esse a gente não esquece. Mas eu pensei, o semblante da noiva, até hoje, quando eu sempre falava assim, tu tem que arrumar uma pessoa assim, assim, assim. Tu tem que fazer isso, tu tem que arrumar aquilo, tu tem que arrumar... Aí, enquanto eu pensei que eu tinha que arrumar alguém, eu não arrumei nada. Não arrumei nada. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. E aí, tão de repente, acontece. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. Mas antes de eu anunciar aqui a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo para levar mais longe histórias como a que a gente vai contar agora dela, que é radialista, uma das radialistas da voz mais conhecida aqui de Ijuí, Ieda Maria Calegaro. Seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual, tudo bem? Olá, Douglas, tudo bem com você? Tudo bem com todos que estão acompanhando a programação do Encontro Casual? E, primeiramente, assim, muito orgulho em estar aqui e aceitar o teu convite. Foi, além de um desafio, um orgulho muito grande, uma satisfação e matar a saudade do microfone, porque há algum tempo já estou fora do rádio. Pois é, a alegria é nossa aqui, o orgulho é nosso. Ieda, vamos voltar no tempo lá para Ieda menina. Ela já levava jeito, já mostrava que a comunicação seria a profissão dela? Olha, foi meio que por acaso, né, Douglas? Porque a menina Ieda sempre foi muito exibida. Família grande? Não, família até pequena. Eu sou filha, minha mãe é filha única, meu pai 3 irmãos, já 2 tios falecidos, então meu pai da família sobrou ele. E meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira, dona de casa, família humilde. Eu nasci lá na Picada Conceição, hoje é a comunidade de Barreiro, que é a minha comunidade, tenho muito orgulho. A gente sempre ajuda, sempre está lá participando, gosto muito daquelas pessoas. E falar em público é até meio desafiador até hoje, porque se eu não tenho papel, parece que eu não saio do chão. E, por incrível que pareça, foi um acaso. Eu estava indo para a escola e a minha mãe ouviu na Rádio Progresso. Isso foi no ano de 1982, olha, faz tempo. Você não era nem nascido. Era. 1982, a Rádio Progresso estava oferecendo, anunciou, né, que vou fazer teste para radialista, porque o então programa, que até hoje leva o mesmo nome, o Sociedade em Desfile, era apresentado na época pela Maria Cristina Riens, e aí vem a Rádio Progresso, tem uma história muito grande com a família Riens, começou, se não me engano, com a Sandra, ou com a outra irmã dela, depois veio a Sandra, daí veio a Maria Cristina, e cada uma delas ia para Santa Maria para fazer a faculdade de comunicação, e elas tinham uma agência também, de publicidade, né? A Sônia. E aí ela sairia da rádio para ir fazer a faculdade, que aqui não existia faculdade de comunicação, era em Santa Maria, e por elas terem já uma agência de publicidade de família, né? Então estavam fazendo o teste lá na rádio. E eu estava indo para a escola, daí à tarde a mãe disse, lá na rádio estão fazendo teste. Eu tinha então 18 anos, eu sou na época que não podia trabalhar antes, né? Só podia trabalhar depois dos 18, estudava no Ruizão. E aí eu fui lá fazer o teste. Fui lá, daí me deram um texto para eu ler. E eu li, gravei aquele texto e, por incrível que pareça, eu não errei o texto. E o nervosismo? Era meio tímida de criança? Não sei, eu fui lá e fiz o texto, e gravei aquele texto. E daí, acho que 2 ou 3 dias depois, me chamaram. E eu fui, assim, do nada, né? E aí eu fiquei um bom período, acho que 1 mês, a Maria Cristina me ensinou tudo como tinha que ser. E aí eu comecei, fui aprendendo a fazer. Só que, desde então, Douglas, e sempre, quando eu estou no estúdio, parece que não tem ninguém me ouvindo. E aí eu fico à vontade, sabe? Quando eu comecei a perceber a dimensão da audiência do rádio, aí eu cuidei mais do papel. Falar tudo direitinho, né? Aí eu trabalhei 1 ano
na Rádio Progresso, aí me deram férias, e na volta das férias daí veio aquele sentimento assim que eu fui substituída por outra que não me queria mais na rádio. Aí eu fui trabalhar em banco. Aí no banco me dei bem porque eu tinha uma certa facilidade na datilografia, né? Batia bem os textos. E isso foi da rádio, né? Que também, a gente pegou. Claro. E aprendi a escrever bem, então, falar bem, né? Procurar não errar no falar. E alguns exercícios para melhorar a dicção. E você sabe, né? Na faculdade você aprende. Mas é na prática que você desenvolve, né? Que você vai para frente mesmo. Não tem outro caminho. E aí, enquanto eu trabalhava no banco, Lisete Maria Lentes, uma lenda, né? Minha mestra, toda honra, toda glória para ela, onde estiver, um carinho enorme por ela, sempre. Ela criou um jeito de fazer, né? E aí ela sabia que eu não estava mais trabalhando na rádio, e que eu estava trabalhando no banco e os horários permitiam, porque era a época que a gente fazia 2 períodos no banco. E aí ela convidou se eu queria fazer as férias dela. Porque ela tirava férias, ela já era a senhora do rádio, né? E ela tirava férias, eu ouvia ela quando eu podia, gravava o programa dela para ouvir como que ela fazia os programas. E ela me convidou para fazer as férias dela. E daí fazia as férias dela, porque ela tirava férias de 45, 60 dias. E ela foi me moldando, ela que me moldou naquele estilo de conversa, de não ficar tão atenta, fazer o texto, claro, mas conversar sobre o cliente, conversar sobre a loja, o que ele vende lá, conversar com as pessoas através do rádio. Ela que me ensinou. Então, assim, e que professora, hein? Que professora, né? É um orgulho enorme, né? Porque mestra das mestras, né? E aí eu fazia as férias dela. Aí veio o plano cruzado. Aí eu fui demitida do banco. Fui demitida. Eu e mais vários funcionários lá, que foi aquela limpa, aquele horror, né? Aí o seu Wilson Mânica, então, outra pessoa que devo muito respeito, muito orgulho de ter participado da empresa dele por ele. Ele ser uma pessoa, um empresário, um deputado, foi prefeito, então uma pessoa muito... Outra pessoa à frente do tempo. À frente do tempo, exatamente. Aí, não, Ieda, tem na Repórter FM. E eu fui trabalhar lá. Assim, sabe? Fui. E aí eu trabalhei na Repórter FM e fazia as férias da Lisete. Já fazia. Mas despertou já a paixão, assim? Foi uma paixão imediata, o microfone, aquele universo, os textos? Sim, eu amava escrever aqueles textos, sabe? Eu amava. Aí eu recebia convites para ir nas festas. Aí, quando era convite de 15 anos, recebia, daí pediam, tu podia fazer uma homenagem para a menina de 15 anos. Faço. Daí eu escrevia aqueles textos, montava... Faz até hoje, programa. Inclusive, né? Aí que despertou o interesse pelo cerimonial. Só que naquela época não existia cerimonialista, não existia esta assessoria em casamento, aniversário. Então eu ia, né? Eu gostava, eu ia de me arrumar bem bonita, na festa, dançar, participar. E a voz, a voz da Ieda, aquela voz delicada, aquela voz assim, a Ieda ia, né? E assim... comecei a cobrar também, né? Porque aí eu comecei a monetizar o meu trabalho, né? E aí foi indo. Aí teve uma época, então, que eu tive um namorado, aí nós casamos, aí eu fui embora para São Borja, aí eu saí do rádio. Aí teve uma época também, agora não sei te precisar o ano, mas isso também não é muito importante, né? Já vou fazer 60. Eu sempre digo que radialista, a rádio é uma cachaça, né? Pois vicia, esse é o ditado mais comum que tem. Então, assim, sempre puxava para o lado do rádio, né? Eu amo fazer aquele programa Comunicação em Sociedade, 25 anos, assim, nossa, que saudade, sabe? 25 anos, Ieda, de programa. Eu trabalhei também, nesse período de vai e vem, Repórter FM, a Rádio Independente de Cruz Alta fez uma remodelação lá na rádio, estava procurando locutores. Ieda, tu não quer trabalhar na rádio lá? Ofereci um pouquinho mais financeiramente e fui. Ieda vai, né? Aí fui, ela é solteira, não tinha compromisso com outra. Podia ir, né? E daí não tinha faculdade, financeiramente muito difícil naquela época. Ou você ia para Santa Maria, ou você pagava aqui. Aqui não tinha um curso que me chamasse atenção. Me chamava atenção a comunicação,
Que não tinha ainda. Que não tinha aqui ainda, né? E quando veio para cá, a Faculdade de Comunicação, infelizmente, o que a gente recebia em rádio não tinha como pagar. Eu não tinha como forçar, porque meu pai e minha mãe sempre foram assim. Eles têm 3 filhas, eu tenho 2 irmãs. Eu sou a do meio, a briguenta é a do meio. Sempre tem uma que é a brigar briguenta. com a mais velha, a mais nova. A mais velha tem que mandar para cuidar das mais novas, a mais nova vai no empurro, enfim. E eu sou a do meio, a briguenta. Então, meu pai e minha mãe, tenho muito orgulho e sou muito grata por isso. Tudo que eles fizeram a vida inteira era assim, se dá para uma, dá para as 3. Se não, não. Ou é as 3 iguais, ou não, sabe? Então, isso nos fez ser sempre unidas e saber que sempre nós vamos ter igual o apoio do pai e a mãe, sabe? Que é incondicional. Então, daí a faculdade não foi possível. Eu fiz a faculdade da vida. Então, assim, ó, se é para dizer hoje que eu sou radialista, eu tenho registro pela lei nos proporcionar por ter essa experiência de ter um registro como radialista. Mas eu não tenho o canudo, né? E hoje em dia é o que faz falta, né, no caso. Pois hoje em dia não assim. Chegou a pensar, Ieda, nesse tempo, antes do teste lá na Progresso, em alguma outra profissão, assim, eu sonho em ser... Eu queria ser professora. Professora. Eu queria ser professora. Então, a parte da escrita, assim, de conversar, sempre esteve dentro de mim, né? E chegou uma época também que a gente fazia o primeiro ano, que era o científico, no Ruizão, e a partir do 2º ano podia ir para o Colégio das Irmãs para fazer o magistério. Impossível também na parte financeira. Então, sempre a parte da minha formação profissional sempre bateu de frente na questão financeira, sabe? Então, não foi possível. Mas eu não sou revoltada por isso, porque era assim, não existia possibilidade. Hoje em dia, sim. Eu digo para o meu filho, eu tenho um filho de 29 anos, assim, ó, hoje não estuda, não tem formação quem não quer, porque as possibilidades são imensas. Financiamentos, escola pública, hoje nós temos escola pública de magistério, sabe? Na minha época não tinha, então ou você pagava ou você não fazia, né? E hoje não, hoje você tem possibilidades imensas. Você pode fazer a tua faculdade, depois você paga, né? Temos o governo está pagando para os alunos irem para a escola para manter uma frequência escolar. Pagando literalmente. Pagando literalmente. Para ser professor, né? Tem professor do amanhã aqui. Exatamente. Exemplo. E na minha época, não. Ou tu ia para a escola ou tá de castigo. Tá de castigo, era mais ou menos isso. E a maioria ficava de castigo. A maioria ficava de castigo, não ia para aula e roda para ver. E roda para ver. Nossa, por um décimo às vezes. Por um décimo, às vezes, aquela coisinha assim. Aí era um estudo, né, de como foi o ano todo para aceitar aquilo ali. Mas vai para recuperação, vai ser vira. Tem que passar, sabe? Então, assim, o pai... não precisa trabalhar, o pai sustenta a casa, é tua obrigação. É obrigação. E hoje em dia eu vejo que essa obrigação está um pouco, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Então... Para a gente finalizar o primeiro bloco aqui, Ieda, a vivência no rádio, para o olhar da família, trouxe aquele orgulho? Porque o rádio, especialmente, ele perdeu um pouquinho do glamour agora atualmente, mas... Década de 80, 90, o rádio é muito forte, né? Sim. O rádio ainda é um dos principais meios de comunicação, né? Junto com a televisão. Como é que foi a tua família te ver, né? Entrando nesse universo e sendo uma das vozes reconhecidas aqui da região? Olha para o meu pai assim, não, a minha filha trabalha na Record. Quem fala lá na rádio é a minha filha. É a do meio, é a filha do meio, né? Para minha mãe também. E o que mais orgulha ainda não é, assim, eu estar lá e eles me ouvirem no rádio. O que orgulha é as outras pessoas comunicarem, falarem assim. Então, assim, da trajetória... Então, eu casei, fui embora, saí do rádio, daí voltei, trabalhei em Cruz Alta, numa retificadora. Então, assim, sempre foi
fui indo, né? Aí tive que voltar para casa, meus pais me acolheram de novo com meu filho, assim, foi um momento muito difícil, eu passei, não tenho vergonha também disso, porque chegou um momento, assim, que eu fiquei sem marido, sem emprego, grávida. E aí meu pai e minha mãe... e daí todo mundo passa pelo seu momento difícil. E algumas pessoas escondem, eu não escondo, porque eu tenho maior orgulho e gratidão do meu pai e minha mãe me acolherem em casa novamente, sabe? Então foi o pior momento. E aí eu tive meu filho em março, em junho, Lisete Maria Lendes resolve se aposentar. E aí me chamaram para mim assumir o programa dela. Me chamam de novo no acaso, né? Eu em casa, cuidando do meu filho, naquela expectativa, e agora como é que vai ser? Né? E agora o que eu vou fazer? Né? E em casa, ali, né? E daí veio, lembro, a Paraty, veio o seu João Walter Soller, lá na rádio. João Walter. Mandaram chamar você lá. Mas fui correndo, não queria nem saber quanto que eu ia ganhar, o que eu ia fazer, não queria nem saber, eu precisava era trabalhar, né? Aí fui correndo, conversei com a dona Salete, e aí, daí que começou a trajetória, então, dos 25 anos do programa Comunicação e Sociedade. Foi aí. E a gente vai falar mais... 1995. A gente vai falar muito dessa trajetória agora, já no segundo bloco. Mas chegou o momento mais difícil aqui do programa, que é a escolha das músicas. E eu ainda fiz uma pegadinha aqui, vou confessar com ele. Saia justa. Fiz o convite e esqueci de dizer da parte mais difícil do programa. Da parte mais difícil do programa. Mas saiu, né, Ieda? Saiu, assim. Eu nunca tive, assim, aquela... como é que eu vou dizer? Em 1985, foi o ano... Não, foi em 1983. 4 e 5, exato. 1983, a gente ia muito... Nós tínhamos aqui em Juí muito forte, o tradicionalismo ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Mas naquela época ele tinha um aspecto diferente, assim, era muito puro. E então, meu pai sempre foi sócio do CTG Clube Farroupilha. Aí tinha o CTG Clube Farroupilha, CTG Laureano Medeiros. Aí, em 83, nós fomos... tinha concurso de primeira prenda no CTG. E como eu tinha fala, eu falava, eu ia, né? Ieda, tu quer concorrer à primeira prenda? E eu participava do CTG assim, a baile, blá, blá. Vou. Vou, né? Para uma pessoa tímida, uma pessoa tímida, bastante corajosa, bem né? Corajosa, Eu sempre digo, eu não tenho medo, eu tenho coragem. Depois eu vejo o que eu vou fazer com a história, né? Aí concorri, ganhei. Olha aí, ó. Aí foram 2 anos assim, daí teve, porque tem o concurso presencial, acho que nós vamos começar as músicas com as gaúchas, então estamos encerrando esse bloco, né? Pelo amor da música gaúcha. Aí eu posso trocar a ordem? Claro! Ok. Aí eu fui, aí eu concorri, ganhei, fiquei primeira prenda. Então foi um ano assim, ó, que eu trabalhava na rádio para sustentar os encontros e fazer a minha participação, porque aquilo que eu me proponho eu tento fazer o melhor possível, como tem que ser feito, né? Aí foi um ano bem corrido, para participar de todos os encontros, de fazer todas as atividades inerentes ao tradicionalismo gaúcho. Aí eu concorri, daí a primeira prenda do CTG participa do concurso regional. Nós participamos da 9ª região tradicionalista, aí eu fui, o concurso naquela época foi em Júlio de Castilhos, aí fomos lá, fiquei em segundo lugar. Aí, daí então ali meio que encerrou a minha participação. Daí no ano seguinte, 85, foi o ano do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha. Foi um ano bem intenso nessa programação nativista e do culto às tradições do Rio Grande. Todo mundo diz cultivo, gente, é culto às tradições do Rio Grande. Desculpa, mas a gente procura, né, amenizar um pouquinho alguns erros que a gente ouve por aí. Aí, no culto às tradições do Rio Grande, aí eu entreguei a faixa nesse ano, que foi um ano bem importante, e voltei a trabalhar na rádio, né? Então, eu acho que encerramos esse primeiro bloco, né, com as músicas gaúchas. São mais atuais as que eu escolhi, mas são músicas assim que eu acho que traz aquela essência do nativismo, né? E como a gente conhece mais ou menos a trajetória, não é que eu conheço,
mas de ouvir falar que foram meninos que se prepararam para cantar, que tem uma preparação muito grande. Eu gosto muito do César Oliveira e Rogério Melo, né? Fantástico. Da música Paleteada. Então essa nós vamos começar talvez. Começa o programa com Paleteada. Paleteada. E aí os Monarcas, duas, né? Posso falar duas? Isso? Pro bloco, tá. Exatamente. E os Monarcas com uma letra que é do Dr. Martim Anholeto, finado Martim, não está mais aqui conosco, mas deixou essa letra muito bonita, O Vento. Traz uma mensagem que eu acho que pode acrescentar algo na vida das pessoas. Como pode e deve acrescentar aqui essa conversa que a gente está tendo com a nossa convidada no dia que comemoramos a semana o dia do radialista, Ieda Maria Calegaro é a nossa convidada aqui. Vamos ouvir as duas primeiras, eu e Ieda vamos fazer um lanchinho agora da Edere Gastronomia e depois seguimos com mais conversa aqui no Encontro Casual. Olá, estamos de volta aqui com o Encontro Casual, recebendo a radialista Ieda Maria Calegaro. Radialista e comunicadora. Ieda, você falou muito de passagem de um outro universo que você frequenta muito, que é eventos, cerimoniais, né? Que trabalha muito com o sonho das pessoas. Como é que foi para você entrar nesse universo e se sente tão à vontade quanto com o microfone, com o rádio? Exatamente. Bom, o universo da assessoria, do cerimonial, como eu pincelei rapidamente, eu era convidada para uma festa de aniversário e pediam para mim fazer uma homenagem. Aí eu montava tipo de um protocolo, tá? Mas o que essa menina quer? Qual é o sonho dela, né? E aí a gente montava a entrada, como que vai ser? Então nascia dali um protocolo. Então nós vamos receber os convidados, depois isso. Mas a minha parte era apenas ir lá e fazer a apresentação da menina. E eu acabava fazendo toda essa assessoria porque eu via a dificuldade dos donos da festa não participarem da festa como convidados, porque eles tinham que receber, eles tinham que convidar nas mesas, eles tinham que chamar as pessoas para virem fazer foto, chamar para ir no buffet, e daí eu começava, não, deixa que eu faço, deixa que eu chamo, deixa que isso, deixa que aquilo, e aí eu fui, então vamos chamar a Ieda, porque a Ieda faz tudo isso. E aí eu comecei então a monetizar, porque as primeiras vezes eu ia de graça, eu fazia aquilo no amor, né? Só que eu agradeço muito isso porque eu aprendi a fazer, né? De tanto fazer, de tanto escrever, de tanto montar textos. A dona Lisete me ajudava também. Eu tenho um texto que ela escreveu para uma festa de 15 anos, que na época foi o Hélio Lopes que fez a apresentação da menina. Mas quando eu li aquele texto, eu disse, é isso que tem que ser. É aquele texto que tem poucas palavras, mas fala muito ao coração. Porque escrever muito, é aquele ditado, né? Escreve muito, fala muito e não diz nada. Então, você tem que preparar. E eu acho que foi aí que eu comecei a me destacar para fazer o cerimonial. Porque não tinha muita fala, mas a fala que tinha era aquela coisa que emocionava as pessoas e que as pessoas gostavam de ouvir. Esse universo não te dá mais medo do que o rádio? Eu vou explicar por que a pergunta. Porque a gente está lidando ali com o sonho das pessoas, né? É um grande momento, um momento e não tem volta, não tem reprise, né? O rádio tem o outro dia, tem uma gravação nova. Um aniversário de 15 anos, um casamento, não tem. Exatamente, por isso que eu digo assim, na hora do cerimonial eu não enxergo ninguém, eu não vejo nada. Porque eu estou completamente focada naquilo que eu preciso dizer. Hoje eu não preciso ler tantas vezes o texto, mas no início, praticamente eu decorava. Eu sou meio ruim de decorar, mas praticamente eu decorava o texto para eu não errar na hora da apresentação, e às vezes tinha filme e tal, e o rapaz da câmera dizia, vem mais aqui para mim te filmar. Eu digo, não quero aparecer, eu preciso que me escutem, né? Porque na minha cabeça, assim como eu estou no estúdio, na minha concepção, parece que não tem ninguém me ouvindo. Parece que não tem ninguém ali na festa, porque eu não vou conseguir ler aquele texto olhando para as pessoas. Né? Então era bem difícil para mim na hora. Então eu fazia assim, eu digo, então começa a filmar. Aí eu fazia a posezinha bonitinha com a minha pranchetinha, entrei no personagem, tá aqui, filmou, ok, me esquece, eu tô aqui. Então, e aí nasceu
a Ieda cerimonialista, né? Aí eu fui percebendo, aí entra outra pessoa também na minha vida que me ajudou muito, Carmen Valentini. A Carmen, ela é decoradora. Agora ela está parada, assim, do trabalho dela, mas na época, então eu fazia os 15 anos, quem é a decoradora? A Carmen. Daí a Carmen viu fazer o trabalho e as meninas dela faziam a decoração, trabalhavam o dia todo e ainda faziam a recepção dos convidados, a assessoria, muito cansadas. Aí eu convidei a minha irmã, vamos junto. Daí tu faz isso para mim. Aí foi nascendo a equipe da assessoria, a Ieda cerimonialista. Aí a dona Carmen chamava, eu ajudava ela também, fazíamos as festas, íamos para fora, Cruz Alta a gente fez muito, 15 anos, fiz baile das debutantes no Alto da União, fiz baile das debutantes em Santo Augusto, se não me engano, apresentação, assim, me chamavam, né? Hoje nem tem mais baile de debutante, nem chamo mais a gente, mas enfim. Aí fiz SOGE também, chás. Então, assim, no baile das debutantes da SOGE vinham personalidades para fazer o baile. A Ieda apresentava o chá, uma semana depois, alguns dias depois, que faziam a reprise, né, do baile das debutantes. Mas eu ia feliz e contente, nunca tive, assim, essa mágoa, talvez, assim, na hora do baile, chama um profissional, e na hora do chá, aí... Mas eu vou, sabe, eu não tenho isso comigo. Quanto mais eu ensinar, quanto mais eu puder ajudar as pessoas que estão fazendo isso, eu vou. E de qualquer maneira, você estava inserida naquele universo. Eu estava inserida. O baile das debutantes da SOGE é um acontecimento. Com certeza, imagina, isso tem que voltar. Tem que voltar, porque por que não tem mais baile? Porque as meninas ganham festas... financeiramente, festas chiquérrimas, festas grandes. E aí, por que ela vai ter o baile das debutantes? Como mudou esse universo, né? Dividindo com as outras, se ela pode ter uma festa em tal dimensão só para ela, né? Então, fizemos festas belíssimas na SOGE. Nós temos um clube muito bonito, que é a SOGE. Então, você compara com outras estruturas, a SOGE de 10-0, né? Então... fizemos festas lindíssimas junto com a dona Carmen, e aí, de repente, ela me convidou para ajudar em alguns casamentos também. Aí eu ia mais na parte da retaguarda com ela e aprendi a fazer assessoria em casamento com ela, Carmen Valentini. Nossa, gratidão enorme por ela. E aí, então, eu senti a necessidade daí já começou a aparecer, então, alguns anos depois, a figura da cerimonialista. Hoje em dia nós temos essa figura muito importante, que ela deve ser a primeira pessoa a ser contratada no momento que você decide fazer uma festa, seja ela qual for. E tem algum momento que eu digo também que tu precisa de assessoria até num funeral. Sabe? Se torna meio cômico você falar isso, mas você precisa. Você precisa de uma pessoa para te assessorar nesse momento, porque é um momento único na tua vida. Seja um casamento, um aniversário, um 15 anos, seja uma inauguração, um corporativo, é um momento único. Então você precisa, se você está à frente, você é o anfitrião, você precisa viver esse momento, o investimento que você está fazendo nesse momento, então você precisa viver ele 100%. E aí que entra a nossa assessoria, a retaguarda, para que você possa viver esse momento, a gente faz. Aproveitar, né? E não ficar trabalhando ali. Exatamente. Né, então, eu sempre digo, o anfitrião, ele é o convidado da festa, ele vai ser servido. E nós estamos lá para fazer o resto. Mas para fazer isso, eu precisava uma pequena formação. Então, eu fui procurar. Aí, a Casar, de Porto Alegre, na época, Rodrigo Cardoso e o outro companheiro dele, ofereciam um cerimonial de casamentos com certificado, né? Era a única empresa que eu encontrei, é César Gama e Rodrigo Cardoso. O Rodrigo não está mais conosco, infelizmente, mas foi uma perda assim, lastimável, muito jovem, muito querido, uma pessoa muito legal. E aí eu descobri que eles tinham esse curso e eles vieram a Passo Fundo fazer o curso. Aí eu fui até lá porque facilitou financeiramente o meu trabalho na rádio também, porque foram 2 dias de curso intenso lá, daí para mim facilitou. Eu tinha minha sobrinha estudando em Sertão, que era pertinho, aí fiquei com eles lá e fui e fiz esse curso. Esse curso abriu um horizonte assim enorme,
Porque a partir desse curso, com o certificado, eu posso usar o nome de cerimonialista, porque nós não temos uma formação profissional, não existe faculdade de cerimonialista ainda, né? Mas esse curso nos dá. Outro curso que talvez, para o futuro ainda, não sei, eu tenho vontade de fazer, mas eu não sei ainda se eu quero isso, mas eu gosto disso, que é o curso de celebrante. Então, nós temos esse curso, ele oficia você a fazer o casamento civil. Então, você pode, né? Então, tem que ter esta formação. Nós temos celebrantes aqui em Juí, nós temos, mas cada um tem o seu estilo. E eu creio, assim, então, agora vou estufar, assim, né, o orgulho, que um celebrante com o perfil Ieda Maria Calegaro ainda não temos. Que eu me destaco nesse sentido. Eu sou mais a aconchegar as pessoas, sabe? Nosso uniforme é preto, a cor preta é a minha cor preferida, porque é a cor que reúne todas as cores. Então, não é uma cor de tristeza, é a cor que reúne todas e que, ao mesmo tempo que ela te destaca, ela te anula. Porque a cerimonialista ou o cerimonialista, ele é nulo. Ele não tem que aparecer, né? Ele não tem que aparecer, exatamente. De forma alguma. Não pode. Ele tem... Mas assim, entre nós, né, tem algumas que gostam de aparecer, né? Algumas, né? Que gostam de aparecer mais, às vezes, que os protagonistas da festa. Pessoal, e aí, quando vai ver os detalhes da festa, não funcionou muito bem, né? Não funcionou muito bem. Então, nessa parte, eu tenho certeza. Eu sempre digo, eu não tenho a equipe mais esbelta, eu não tenho a equipe mais jovem, eu não tenho... Tanto é que, no início, quando eu comecei, fui convidar as meninas, assim, eu queria montar uma equipe, não é que a minha equipe é feia, minha equipe é 100%, mas as meninas, assim, na idade de recepcionista, que você vê aquela figura da recepcionista bonitinha, tal, magrinha, novinha ali, né? Ai, daí eu quero, nossa, um extrazinho, né? Muito bem, quando é o casamento é sábado. Ai, mas sábado tem a balada. Sábado tem um namorado, sábado tem isso. E aí... fazer o quê? Fazer o quê? Aí eu fui vendo na minha faixa etária. Então, assim, então hoje... E essas estão disponíveis, né? Essas estão disponíveis. Daí eu pergunto para os maridos, né? E aí, como é que fica aquela questão de... que a esposa vai sair em pleno sábado à noite? Graças a Deus, está tudo certo. Pode ir. Pode ir. Vai, então eu fico bem tranquila, trabalha, então vai, faz a festa. Então eu tenho uma equipe, nós somos entre 8 pessoas, né? E a minha irmã me ajuda muito, meu braço direito, tanto que eu sempre, se há a necessidade de 2 festas, eu posso até pegar se o cliente aceitar. Então, porque quando vem para contratar o nosso trabalho, eles querem a Ieda Maria. Né? Aí então, se tem um casamento e 15 anos, aquele que chegou primeiro leva a Ieda Maria. Então, no caso do 15 anos, teria que ser eu para fazer a fala, porque a minha irmã não faz a fala. E no casamento ela faria toda a assessoria, né? Então, nessa parte, eu até admito, se o cliente desejar, eu faço, não tem problema, porque eu tenho a confiança plena e absoluta que ela vai fazer. Mais que isso, não. Eu ou ela temos que estar presente na festa. Dentro desses momentos, Ieda, dos cerimoniais, enfim, tem algum... Olha, já é uma trajetória, né, com muitos momentos assim, mas tem um que você lembra muito, assim, que é mais inesquecível, que te marcou mais de alguma forma? Das falhas ou dos perrengues? O critério é teu. Perrengues deve ter tido uns quantos, né? Não tem como. Quais? Quantos, né? Tem algum engraçado? Tem um perrengue que eu não esqueço, que foi um casamento lá em Vila Salto. E até assim, ó, eu fiquei muito honrada, porque agora a avó da noiva completou 70 anos e veio nos chamar novamente. Porque eu pensei, meu Deus, nunca mais vão me chamar. A menina veio os balões da internet, os balões de gás, 25 balões de gás. Plena Expo Ijuí, na época Expo Ijuí, e o senhorzinho, aquele que mora lá perto, eu não sei se ele ainda está conosco, mas era o único que tinha o tal do gás para encher os balões.
e ele estava na Expo. Não faz muito tempo, o José Cláudio já estava comigo, a gente foi lá para buscar. Daí eu levei os balões para ela encher e fui buscar. E como eu trabalhava na Expo, não precisei pagar ingresso e tal para entrar, e fui buscar os balões. Um calor. E eu vinha com aquele maço de balões, atei na mão para não perder. E a moça disse, olha, tem algum problema com esses balões, porque eu não consegui, alguns estouraram. Eu disse, não, me dá o que tu fez. Me deu, eu olhei aquilo, coisa mais linda, aqueles balões. Saímos na rua da Expo, até chegar no carro, era pum, pum, pum. Gente, nós salvamos, eu acho que uns 4 ou 5 balões. Dos 25. Aí corro eu, porque Ijuí é uma cidade, assim, quando você tem amizade com os empresários, assim, que tu sabe que são pessoas solícitas, né? Fui correndo atrás da dona Lúcia Zuanazzi, suas filhas, a Ciarle e a Riele. Pelo amor de Deus, abre a loja, eu preciso de balão. Era a única loja que tinha, sábado de meio-dia, a loja fechada de tarde. E nós precisávamos ir. E ela solícita, abriu a loja, não tinha balão do mesmo tamanho, nem da mesma cor, mas tinha os balões azuis que eles queriam, né? Comprei os balões, enchemos daí no ar mesmo, sem gás, nada de gás. Colocamos a varetinha, porque eles tinham que ficar em pé, os balões, e fomos. Né? Mas não foi só isso que aconteceu naquele casamento. 2 dias antes teve temporal, molhou decoração, assim, então esse a gente não esquece. Mas eu pensei, o semblante da noiva, isso que dói, sabe? Isso dói muito na gente, dela ter aquele sonho dos balões e não poder realizar ele na plenitude. Tem uma idealização ali, exatamente, né? Tem uma idealização ali e não poder realizar. Então isso dói. O casamento deu certo, pelo menos? Sim, estão juntos até hoje, tem 2 filhos e tal. Isso que vale. Então, com balão, e me chamaram novamente para atender a família agora na festa dos 70 anos, tudo certo, né? Mas são histórias assim que ficam. Casamento sempre é uma emoção, casamento sempre é único. 15 anos também é único. Aí me doeu muito na pandemia, nós tínhamos uma festa programada para o mês de maio, e deu tão certinho que até o parabéns a você nós íamos cantar meia-noite, porque no domingo era o aniversário da menina. Então, à meia-noite íamos cantar o parabéns. E estourou a pandemia em março. Sim. E aí foi cancelada a festa. E 15 anos é uma vez só. Pode ser 16, 17, pode fazer a festa que quiser, mas o 15 anos é ali. E aí não tinha mais. Passou. Né? Então, daí passou. Então, isso me doeu. Nem aconteceu a festa, mas eu fiquei muito doída com isso. Isso me dói, me comove muito, sabe? Então... É um sonho que morreu ali, sonho que morreu ali. Infelizmente. É assim. E é assim, né? Ieda, vamos ouvir mais música? O que a gente ouve agora nesse segundo bloco? Mais 2. Então, assim, na parte de cerimonial, quando eu vou escrever um cerimonial, alguma coisa, eu gosto de música que toca a alma das pessoas, sabe? Então, porque nós temos letras hoje em dia que não dá para dizer que é uma letra de música. Sinto muito. Tá complicado. Sinto muito, me desculpe, sabe? Uma frase que eu usei muito na minha carreira como radialista no programa Comunicação e Sociedade. Eu trago o entrevistado aqui, me corrija, por favor, se eu estou falando errado, sabe? Se eu estou trazendo uma informação errada, pode me corrigir, sabe, no ar. Mas, assim, hoje em dia, nós não temos mais música que marca o ouvido, que fica... Você simplesmente repete, e aí você vê que são aquelas músicas que falam de tragédia, de traição, não tem aquele conteúdo assim que vai acrescentar algo de bom para você. Você vai se machucar com a tragédia do outro, com a traição. Nossa, mas a gente tem que trabalhar para isso não acontecer mais. Né? A música parece que tem que causar hoje, tem né? que causar, então sim, não coisa sei. É estranho, Então, para esse segundo momento, já que falamos da Ieda cerimonialista, eu escolhi então Il Divo, Amazing Grace e You Raise Me Up, que são músicas que marcam muito com Martin Hurkis. No inglês é meio complicado, né? Mas isso aí mesmo. Vamos aí, né? E o Raise Me Up são músicas assim que tocam, não sei se posso falar um pouquinho da parte
religiosa. Talvez no terceiro bloco a gente fala sobre isso, daquilo que eu introduzi no Comunicação e Sociedade e que deu aquele resultado assim, Ieda, hoje, quando você trouxe a mensagem, mudou meu dia. Não tem dinheiro que pague isso. É o melhor, né? You Raise Me Up. Então, vamos lá. Muito bem, são as duas músicas da nossa convidada. A gente vai fazer mais um intervalo no programa. Depois voltamos com o bloco final do Encontro Casual com Ieda Maria Calegaro. Estamos de volta com o Encontro Casual aqui na Unijuí FM, recebendo hoje a radialista, comunicadora, cerimonialista Ieda Maria Calegaro. Ieda, vamos falar um pouco da tua trajetória também pessoal em meio a isso. Você gosta tanto do rádio que escolheu um radialista para dividir. Como é que é chegar em casa e dividir? Tem conselho, tem trabalho, fala sobre rádio. A Ieda é casada com o José Cláudio, aqui, colega da Rádio Repórter. Eu sempre digo que, até hoje, quando eu sempre falava assim, tu tem que arrumar uma pessoa assim, 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 tu tem que fazer isso, tu tem que arrumar aquilo, tu tem que arrumar... Aí, enquanto eu pensei que eu tinha que arrumar alguém, eu não arrumei nada. Não arrumei Geralmente nada. É assim, né? Geralmente é assim. E aí, tão de repente, acontece. Né? Então, as coisas, eu acho que tudo na minha vida foi no de repente, assim, aconteceu. A gente foi colega de rádio, trabalhávamos na mesma empresa, só que a gente não se via, não se encontrava lá, porque era oi, bom dia, boa tarde, porque o meu horário na rádio, como eu era comissionada, e vem a parte financeira também, eu tinha que correr atrás dos meus patrocinadores, né? E eu não tinha na rádio, então, um contrato de fixo, tipo hoje em dia, locutor 5 horas, né? Eu não tinha isso, eu era comissionada e eu era responsável pelo programa. O programa era teu? O programa era meu. Tinha que vender ele. Eu tinha que vender ele e daí produzir o programa, trazer meus convidados e daí tanto é que ultimamente assim eu dizia, meu Deus, mas deve ser bom meu programa mesmo, porque meus patrocinadores não cancelam, então eram sempre os mesmos. Eu não sabia mais o que fazer para falar diferente, né? Porque eram sempre os mesmos, não cancelavam, porque eu acho que eu tinha preço bom e qualidade no trabalho, né? Realmente as pessoas vendiam. E uma longa carreira, Uma longa carreira, dá credibilidade. E essa credibilidade, assim, não é para me gavar, assim, não é para... Mas eu me orgulho disso também, porque fui eu que introduzi, não se tinha até então. Hoje, você pode ver que os programas de rádio estão poluídos, não digo poluídos no bom sentido até, né? Com a participação dos comerciantes que estão pagando o seu comercial. Mas até bem pouco tempo atrás não se tinha isso. As pessoas das lojas não vinham fazer entrevista. Eu não sei falar, eu não sei falar. Eu disse, daí eu comecei a fazer assim. Eu disse, eu não quero que tu venha lá com uma coisa pronta falar o que você não sabe. Eu quero que você fale sobre a sua loja. É você que vai me dizer o que eu vou perguntar. E aí vem o problema da saia justa. Eu disse, eu não saía fora do combinado para não deixar a pessoa nervosa. Porque eu sei que a pessoa na frente do microfone, talvez ela pensa que... E acaba ficando nervosa, né? E daí não sai. Aí acabou a entrevista. Causa até constrangimento. Constrangimento, né? E tal. Então, eu não saía daquilo que nós combinávamos, né? Eu combinava, vamos falar sobre isso, da joia, do relógio, da promoção, qual é a promoção. Não vamos sair disso, né? E com isso, as pessoas foram se soltando. Pessoas que jamais iam na rádio, hoje eu vejo fazendo o programa das lojas. A Suzete da Dádiva, vou dar um exemplo, porque ela é muito minha amiga, acho que vai permitir. Nossa, mas não vou, mas nunca que eu vou. Digo, um dia tu vai. Tu vai. E aí ela foi, e aí ela começou a ir, e ela gostou. Hoje ela faz programa direto, ela faz venda online e tal, e faz direto. Entrou no universo, vicia, né? O que a gente fala. A Tati da Progresso vai lá, a Ecleia da Mundial vai lá, faz as programações com ela, é um amor, e isso vende o produto. Você vê, Ieda, nesses, né, você citou algumas colegas aqui de comunicação. Sim.
um pouquinho da Ieda no trabalho de cada um? Porque tem, né? Tem uma escola, parece, que saiu e todo mundo segue aquele caminho, né? Da Tati, sim. A Tatiana da Progresso, sim. Ela disse que ela me ouvia. Hoje eu fico assim, eu digo, meu Deus, será que eu tô tão velha assim? Porque lá no meu trabalho atual agora, que eu estou trabalhando no Supermercado Modelo, eu trabalho na sobreloja do mercado lá, muito feliz com o meu trabalho também. Tem que pagar as contas, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E daí chega uma menina, a Ieda que tá lá em cima, é a Ieda da rádio? É. Meu Deus, ela falava meus aniversários todo ano, ela falava, tu falou, olha aqui minha filha, ó, meu Deus, eu anunciei o nascimento dessa criança, sabe? Então, o menino lá aconteceu isso a semana passada, lá no senhor que trabalha na BB, ele é maître lá na cozinha, ele trabalha, está sempre lá, há anos ele trabalha lá. E daí, quando nasceu o bebê dele, nossa, nós estávamos num evento lá na BB, e ele veio com o bilhetinho, anotei tudo, disse, não, vou anunciar o nascimento da tua menina. Semana passada chegou lá da menina, mocinha já. Então, são coisas assim. Outro detalhe que marcou muito o programa Comunicação e Sociedade, que eu tenho muito orgulho, porque foi o programa que me projetou, né? Foi esse meu agir, como nós estamos agora, bate-papo. Eu não gosto de coisas engessadas. Muito formais. Né? E isso eu levo para os eventos, para tudo onde eu vou. Muito engessado, muito formal, não dá. Tanto é que muito difícil me chamam para fazer corporativo. Porque daí o corporativo é engessado, exige uma formalidade muito grande, né? E o bate-papo, assim, foi o que projetou Comunicação e Sociedade. Todo mundo queria anunciar no programa da Ieda, porque a Ieda conversa, a Ieda fala. Eu não esqueço o bom dia da Ieda, então eu trazia aquela mensagem, bom dia! Aquele bom dia, assim, é inesquecível, né? E isso marca a vida das pessoas, como eu falei anteriormente, né? Antes, no outro bloco. O que não paga o nosso trabalho é você ouvir da pessoa. Você mudou o meu dia hoje. Aquele bom dia, Ieda, mesmo que fosse às 11 horas da manhã, nossa, mudou. Eu estava triste, eu estava assim, eu estava chorosa, eu estava isso, e daí eu liguei o rádio e você disse, bom dia, aquele bom dia eu não esqueço, e muda a vida das pessoas, sabe? Então eu sei que nesses 25 anos, muita gente me ouviu, foi muito triste a despedida do rádio, as condições, os meios, porque foi aquela saída da rádio, foi triste, esqueci, passou, mudou, chega um momento que a gente tem que parar. Eu parei por circunstâncias assim adversas, contrárias à minha vontade, mas de repente eu sempre digo que Deus não tira nada, Deus nos livra. Né? Então sempre tive isso, Deus não tira nada de ninguém, Ele nos livra das coisas. Então eu acho que foi o meu livramento, eu acho que era a minha hora de parar. Então parei, tudo bem. Parou aí, ali naquele programa. No rádio. Aí estava no rádio agora, estava no rádio na Expo. Exato, sim. Aí eu mato a saudade, né? Porque daí vem a Expo Fest, e aí lembram de mim, eu fico tão feliz, tão orgulhosa. Como não lembrar? Nem quero saber se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, eu vou. Eu não quero saber se vai ter dinheiro, se vai ser bom, se vai ser pouco. Mas daí na hora de monetizar um trabalho é muito difícil, né? Mas muitas vezes é só isso ou é tudo isso, né? Então, vale cada centavo, sabe? Isso eu garanto com certeza. E nunca explorei ninguém também, graças a Deus, nunca traí ninguém, nunca fiz esse tipo de situação, não faz parte da minha pessoa. Saí perdendo muitas vezes por causa disso, mas Deus não tira, Ele livra. Exatamente. Então, a gente está sempre... Eu me considero muito feliz por isso e muito orgulhosa, assim. Quando você mandou o convite, Douglas, eu disse, eu sou radialista mais velha de Juiz. Cheguei a essa conclusão, sou. Mas o orgulho de ser convidada aqui, matar a saudade de conversar com vocês, de trazer um pouquinho da Ieda Maria para as pessoas, seja naquele bom dia, né? Até amanhã tem mais, boa tarde. Com a mensagem. Essa mensagem. E quando eu trouxe a mensagem religiosa, então, que escolhi essas músicas aqui do bloco anterior em função disso,
essas mensagens traz aquele alento para as pessoas, né? As pessoas precisam disso. Hoje a gente está no corre-corre do dia a dia, às vezes passa o dia que você não pisca, não vê o que passou, você não olhou para o céu, você não viu que estava chovendo, que bênção uma chuva, o céu estava escuro, não interessa, choveu, a gente precisa da água. Você não vive sem água, né? Ou olhar para o céu, aquele sol maravilhoso brilhando, aquela lua. Não, mas hoje não teve lua, não interessa, mas o ar está bonito, está quente, está abafado, sim, é ruim, mas daí, graças a Deus, você chega na sua casa, você trabalhou, você liga seu ar-condicionado, toma o seu banho, descansa, dorme tranquilo. O outro dia, seja grato. Seja grato. Sabe, agradeça tudo que você tem, porque existem situações infinitamente melhores que a sua, mas existem também aquelas situações infinitamente piores que a sua. Então agradeça. E saiba o significado da palavra empatia. Se coloque no lugar das pessoas, seja em qualquer coisa. Se você vai limpar a casa, se coloque no lugar da dona da casa, que ela quer ver a casa dela, ela custou tanto para ter, ela tem orgulho, ela não ganhou de graça nada, e ela quer aquela casa maravilhosa, então faça o seu melhor. Isso é clichê, todo mundo diz, né? Mas na sua condição atual, agora dá uma decortela aqui, né? Mas na sua condição atual, faça o melhor que você puder fazer, sabe? E eu fiz isso. Eu fiz, porque eu levei a melhor mensagem. Eu não ganhei dinheiro com isso, sabe? Eu sobrevivo, a gente sobrevive, né? Mas eu sou muito feliz e agradecida por isso, porque eu sei que eu mudei a vida das pessoas, eu sei que eu ajudei pessoas, eu sei que pessoas chegaram à conclusão que a maneira como eu achei viável de ajudar... eu achei que você tinha bom coração, então não foi muito agradável naquele momento, mas eu tentei. Eu tentei, sabe? E eu sempre digo para o meu filho também, será que eu vou, será que eu faço, será que isso vai? Vai. Foi o que eu fiz na minha vida inteira. Eu fui, não deu certo, mas pelo menos valeu a experiência. Eu tentei, eu fiz, sabe? Saí da rádio muito cedo, talvez, ou não, mas eu acho que era a hora. Não vou acusar. Hoje em dia as pessoas... A primeira coisa é aquela defesa, não fui eu. Né? E a empatia, eu acho que é a palavra, a gratidão e empatia. Acho que são as duas palavras da vida da gente que a gente tem que ter na ponta da língua, se colocar num lugar do outro. Por que aconteceu isso? Por que foi aquilo? Por quê? Sabe? E se colocar no lugar da outra pessoa e tentar fazer o melhor, né? É muito difícil não julgar. A gente julga, o ser humano, o homem julga, né? É típico do ser humano. É típico do ser humano julgar, mas tentar ao máximo, assim, se colocar, se aconteceu isso, qual foi o motivo, então, e tá tudo bem, né? Se não deu certo hoje, não se culpe também, tenta de novo e tá tudo bem. Se errou, assume o erro, não coloca nas costas do outro. A vida é assim, né? A vida é assim. Então, não passa a mão no seu filho porque ele foi mal da escola. Procura saber, assim, porque a escola transmite conhecimento, a educação vem de casa. E quem educa o filho, quem dá o exemplo é o pai e a mãe. Seja ele um pai de coração, um pai ausente, presente, mas as crianças, elas têm que ter, as pessoas têm que ter uma referência. E a responsabilidade é dos pais. É dos pais. Agora, Ieda, só para deixar claro, não trouxe você aqui porque você é a radialista mais velha, mas pelo legado que você tem. Eu sei. Por tudo isso que você está falando. Sou muito feliz. Às vezes eu olho assim, as pessoas perguntam a idade, eu tenho 35, tenho 40, eu vou fazer 60, ó. Tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente não perde muito peso, porque senão começa a aparecer ruga. Então a gente mantém um nível assim de felicidade. Como eu disse, a minha vaidade se acaba justamente aqui, na frente dessas delícias da Idéria Gastronomia, que surpreendeu nós. Olha aqui, né? Aqui, muito bom, muito bom. Foi um reforço Kelly muito... e a Daisy estão de parabéns lá pelo empreendimento delas. Nossa, maravilhosa. E acabaram com a minha... Com a dieta? Com a minha dieta. Que dieta? Que isso não existe, né? Você fugiu da minha pergunta, Ieda. O José Cláudio, como é conviver lá? Tem a parte do rádio, fora do rádio, em casa? Fora do rádio, em casa. Tem uma dificuldade de assistir noticiário em casa. Tem uma dificuldade de escutar rádio em casa, porque o moço sai de casa
6h30, 6:50. E aí ele vive notícia. Ele vive notícia. Eu vou fazer um elogio para ele agora. E ele tem o dom, porque ele ouve a notícia e já vai digitando, né? Hoje é digitar, não é datilografar, bater a notícia. No meu tempo a gente batia a notícia. E ele ouve, escreve ao mesmo tempo, né? E se você disser um oi, ele diz oi e vai escrevendo e está escutando tudo o que está acontecendo ao redor. Então, ele vive notícia das 7 da manhã até o 12:30. Então, ele sabe de tudo, né? Nas notícias, porque ele vai na internet, tudo, vai pesquisar, vai fazer a notícia, ouve os entrevistados da rádio e procura, e as notícias vêm, e jornal, isso e aquilo. Ele vive notícia todo esse tempo, né? Principalmente das 7 ao 12:30. E eu estou lá no supermercado, atendendo a sobreloja, vendendo minhas roupinhas lindas, atendendo o seu Noé, dona Gislaine lá embaixo, que, nossa, uma oportunidade que eu estou tendo lá de viver um outro lado, assim, bem tranquila, ouvindo musiquinha gravada, não sei de nada que acontece na cidade. Ah, tu viu tal coisa? Mas está nos caçadores, está ali. Eu digo, eu não posso trabalhar com o celular na mão. Eu estou ouvindo música, não sei de nada. Conversando com a Geisa lá. Conversando com a Geisa, isso e aquilo, né? E vamos fazer oferta daqui, oferta dali, cartazinho, e daí atende um cliente, não sei de nada. Chego em casa, ligo a TV, não aguento mais essas notícias. Não aguento mais ouvir isso, porque agora nas enchentes ali, não aguento mais ver essas notícias de enchente. Não aguento. E eu não sei de nada, me conta, por favor. E aí você tem o privilégio de ouvir outra das vozes marcantes de Juí, né? Aí eu tenho essa fonte particular, né? Para me colocar em dia através das notícias do que acontece. Mas nós temos nossos combinados de convivência, que está dando muito certo, construímos um amor muito legal, ele tem os filhos dele, tem os netos que me gostam muito, eu acho, a gente se dá super bem. Eu tenho meu filho também, cada um com a sua vida. Aí quando a gente almoça, chama os filhos, faz o almoço junto, ou na casa dos meus pais, que agora meu pai já fez 85 anos, minha mãe 82, vai fazer 83 agora em janeiro. Então são pessoas que agora nessa faixa de idade eles precisam de presença. Prestem atenção nisso, gente. Chega uma idade que tu não precisa mais de presente, você precisa presença, que é o que a gente pode dar, né? Aí vamos vamos visitar a família dele, que é em Cerro Largo, os irmãos, o pai, que ainda está conosco, a mãe já não está mais, mas tive o privilégio de conhecer também. E assim, os nossos combinados de... até aqui é o gosto dele, até aqui é o meu gosto, aí eu cedo aqui, ele cede ali, e a gente vai convivendo muito bem, construímos uma relação que eu acho que agora vamos até fechar os olhinhos, né, amor? Comunicação não falta, né? Não, comunicação não falta. Comunicação não pode faltar nesse casal. Faz falta, assim, um jornal nacional, assim, uma Band de notícias, assim, alguma coisa assim, faz falta. Mas aí a gente entende, né, que a pessoa precisa descansar o ouvido dele também, né? Às vezes precisa. Daí ele tirou férias esses dias, foi lá para Cerro Largo. Nossa! Eu disse, estou dona do controle da TV. É meu controle. Vou me atualizar de tudo. Vou me atualizar de tudo. Por aí. Muito bom. E Eda, a gente está chegando aqui ao final do programa e a gente tem um quadro aqui chamado Existencial, que são as perguntas mais complexas, filosóficas, do tipo, o que é a vida? Vamos fazer? Pode ser, vamos lá. Então, começando com qual é o maior sonho atual de Eda Maria Calegaro? Nossa. Aí eu quero fazer uma viagem. Eu e José Cláudio já combinamos assim, mas a gente precisa fazer uma economia, claro, né? Eu quero fazer uma viagem e conhecer a neve. Esse é o conhecer a neve. Pode ser aqui pertinho. Eu não tenho grandes aspirações assim, mas viver o momento com pessoas queridas que estão ao nosso lado e curtir um lugar diferente, aquilo que você não está habituado, sair do igual, né? Conhecer uma coisa diferente e, no caso, eu não tive o privilégio ainda de conhecer a neve. A coisa mais bonita que Eda Maria Calegaro já viveu? O nascimento do meu filho Leonardo, em 1995, diante das circunstâncias terríveis, tristes de estar sozinha, mas foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu na vida, o nascimento do meu filho.
a coisa mais triste que a Ieda Maria Calegaro já viveu? Perder meus avós por parte da minha mãe, porque, por enquanto, assim, foi a parte mais triste, porque a gente estava sempre próximo, por ela ser filha única, a vovó e o vovô, a Dodinha, que nós chamamos, né, e o vovô Emílio, eles só tinham a nós. E daí, no final da vida deles, tanto o vovô foi aos 97 anos de idade, então foi uma convivência longa, aqueles ensinamentos, aquele cerne, aquela consciência, aquela lucidez deles. E a vovó ficou acamada por 3 anos, então foram 3 anos que a gente ficou muito unido. Tanto nós, família, quanto aos cuidados deles, que nós optamos por nós cuidar em questão da situação financeira, para poder levar para eles o máximo de conforto que eles precisavam. E aí, nós cuidando, nós podíamos oferecer isso, né, do que abandoná-los assim em instituição. Isso não passava pela nossa cabeça, né? Então, ali foi muito triste, sabe? Foi muito triste, porque você está preparado, você sabe que vai acontecer, mas você não espera, você está preparado, mas não está, né? E isso foi triste, foi triste. O que é a morte para Maria Ieda Maria Calegaro? Ieda Maria Calegaro. A gente sabe que é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? E recentemente também perdi o meu cunhado, marido da minha irmã, e foi muito triste, foi uma situação muito delicada também. E você tá junto com a pessoa, às vezes você nem percebe muito essa pessoa, mas daí no momento que ela não está mais, e daí você acompanha o sofrimento e a dor dos filhos, porque eu sempre digo que eu não tenho sobrinho, eu tenho filho, porque a minha irmã teve a Melina, no ano seguinte veio o Ângelo Otávio, que são os filhos dela, né? E 5 meses depois veio o Leonardo, o meu filho, né? Então eu não tenho sobrinho, eu tenho filhos, né? E aí agora acompanhar esse sofrimento deles, que essa saudade, essa coisa ruim, é muito difícil, sabe? Então, a morte é muito cruel, mas é a certeza que nós temos. Então, nós temos que ter um Deus muito forte, que Ele vai nos amparar nesse momento. E sabemos que mais adiante a gente se encontra de novo, né? E para finalizar, o que é a vida para Ieda Maria Calegaro? Como eu falei antes, assim, a vida é alegria, sentir nas pequenas coisas do dia a dia que são importantes e que não tem dinheiro que pague, sabe? Isso é viver, sabe? Ter saúde, cuidar da saúde, não ficar neurótica por limpeza, neurótica por dieta, neurótica por peso ideal, neurótica por cirurgia plástica, neurótica por ser, eu sou fulana, eu sou aquilo. As pessoas acabam ficando sozinhas, né? Porque ninguém aguenta, né? Uma pessoa neurótica do teu lado. Pessoas neuróticas assim por religião, tem que ter a tua crença, mas tu tem que respeitar a crença do outro, e tu não pode ficar assim neurótica. Eu já digo neurótica, assim, vidrada numa coisa só. Eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter isso. Poxa vida, mas o carro que você tem não leva você onde você precisa? Leva, então. Tá, não vai poder viajar de avião, mas pode ir de ônibus, não é legal também? É bom, sabe? Olhar o céu, sentir as coisas, vai tomar banho, sente a tua pele, tu tá vivo, tu tá vivendo. Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje e você tem um trabalho, você tem uma família. Mas a minha família é briguenta, é pior. Por pior que seja, mas é a tua família, sabe? Então dá para melhorar, dá para ser feliz com pouco. A pandemia me ensinou também, porque quando estourou a pandemia, meus clientes foram os primeiros que cancelaram. Sabe? Cancelou tudo, evento, cancelou tudo. Daí as pessoas reclamam, a aposentadoria é uma vergonha. É uma vergonha, mas foi o que me sustentou durante a pandemia. Né? O salário mínimo é uma vergonha? Sim, é uma vergonha, mas daí vamos conseguir fazer que um político, um deputado viva 1 ano com um salário mínimo para ele viver na real o que é sobreviver com um salário mínimo? É uma vergonha isso, mas é o que temos no momento,
né? Então, essa palavra, uma vez a minha irmã disse, mas é o que temos para o momento. Eu disse, realmente, tem que prestar atenção. É o que temos para o momento, então vamos ser felizes com isso. Porque dá para ser feliz com isso. Porque são as mínimas coisas que nos fazem felizes. Não são as coisas... Porque daí, assim, você tem um sonho de carro novo, trabalha uma vida inteira para ter uma casa, um carro e tal. Aí, quando você tem, e daí? E daí? Tá na mesma. É uma corrida sem fim. É uma corrida sem fim, né? Então... Ai, desculpe, agora não. Ieda, a gente está chegando ao final aqui. Eu tenho que te agradecer muito, dizer que foi uma honra, acho que conhecer um pouquinho mais de uma voz que é tão marcante que a gente cresce ouvindo, todo mundo conhece aqui, criou um jeito de comunicar, fez escola, hoje tem programas que tem a cara da Ieda Maria Calegaro ali. Tá ali, quem conhece rádio, quem conhece a história do Rádio de Juí, sabe que ali tem um pouquinho do teu jeito. E hoje a gente teve a honra de conhecer aqui um pouco da tua própria história, da tua trajetória, que agora tive o prazer também de conviver um pouco mais lá na Expo Fest com a Ieda e saber um pouco mais dessa trajetória também me honra muito. Aí estou falando pessoalmente aqui, o Douglas, tá? Muito obrigado mesmo por estar conosco aqui nesse programa e claro que além de te agradecer, eu quero que você anuncie as duas últimas do programa. Eu é que agradeço, Douglas, a honra foi minha. Que bom que a gente pôde ter essa proximidade, essa convivência para as pessoas conhecer quem são na realidade. E agora me ataca com a tosse. Desculpa. Mas eu encerro então que tem uma música que eu amo de paixão. Simon e Garfunkel, que também faz parte da minha trajetória. São músicas antigas, né? Mas são músicas que marcaram época e que trazem realmente... música boa, né? Música boa é para sempre, não tem idade. Não tem idade, né? Então, The Boxer... E depois, aquela que eu amo, que quando eu escuto, eu já começo a dançar, né? Vamos encerrar com ABBA, Dancing Queen. Muito bem, assim a gente finaliza o Encontro Casual aqui recebendo Ieda Maria Calegaro na Semana do Radialista. Muito obrigado aqui por você que ficou conosco até esse momento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo no YouTube e, claro, também leve mais longe as histórias como a da Ieda e outras tantas que a gente contou aqui. Muito obrigado, até o próximo programa, mais um Encontro Casual na semana que vem.